Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, manhã maravilhosa ensolarada aqui em São Paulo, 22 graus, 10 horas e 19 minutos, 4 de 5 de 2023. Top Traders, a casa do investidor. Vamos em frente, firmes na luta. Pessoal, hoje a gente vive um pregão diferente. Os futuros americanos estão em baixa. As bolsas na Europa estão em queda e está subindo no Brasil e na China. E ao longo do vídeo eu vou explicar por quê. Como é costume, praxe e tradição, faremos o racional do YouTube falando em compra. Lá no Telegram, quando estava perto da mínima, eu falei que buscaria os 104 mil pontos. Buscou, passou. E a gente percebe o Doji de ontem acionado. A máxima dele 103,765. Passou. Nós temos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Bandas de Bollinger que estavam justapostas, elas abrem C, indicando o movimento direcional. E eu falaria em compra não. Como diria o poeta, 104,340. Eu acredito que durante o vídeo suba aí pelo menos até 104,600, 104,650. Mas provavelmente vai tocar os 105 mil pontos ao longo do dia. É a tendência, sim. Aqui nós podemos traçar uma LTB. Vamos colocar 300 pontos, vamos colocar aí no racional do YouTube, 340 até 640, mas deve ao longo do dia buscar os 105 mil pontos. Que é uma figura altista, ela tem três objetivos. Primário, 105,575, posteriormente 105,915 e por fim 105,970. Não estou dizendo que vai alcançar hoje, mas amanhã provavelmente chega aqui nos 106 mil pontos. Perfeito? Uma vez feita a introdução, vou prestigiar os nossos alunos e alunas aqui no YouTube. Então vamos lá. E ontem eu falava sobre a minha teoria, falei no Telegram, falei no Instagram, que é a seguinte. Para mim, na minha humilde interpretação sobre os fatos, eu vou só fechar aqui o... Hoje o Banco Central Europeu subiu em 0,25 a taxa de juros. Muitos falavam até em 0,5%, então foi um cenário, digamos assim, mais leve do que o esperado. E ontem eu falava num pregão disruptivo, por quê? Que marcaria para países emergentes, como o Brasil, a formação de fundo, porque é o fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Ok? O burro com asa, professor, não aguardo pelos 99k para B3, gostaria de pedir-lhe a GYX3, soja e Kepler. Perfeito. É uma opinião respeitosa. Eu duvido que vá nos 99, mas a gente respeita, porque além de não sermos donos da verdade, o mercado é dinâmico. O burro com asa está conosco. Ontem, pessoal, teve um negócio nos e-mails lá da Local Web, então eu tive que reorganizar as pastas de e-mails e tal. E aí eu revi vários e-mails de imersão. Tem alunos que estão comigo há muito tempo. A GYX3, será que é isso mesmo? Ou será que é XY? É isso, o AgroGalaxy, achei. Então, muitos alunos estão comigo há muito tempo. Isso é impressionante, me deixa muito feliz e aumenta a minha energia para o trabalho, que é uma dádiva. Então a AgroGalaxy, ela tem o padrão, um ativo com menor liquidez, ela tem o padrão da alavanca. Entre a compra e a venda eu compraria, mas eu não a escolheria para comprar. Mas, professor, é compra ou venda? É compra. Mas a liquidez do ativo não passa, digamos assim, no crivo das ações que a gente costuma operar. Soja 3 já fez parte de carteiras aqui na Top Traders. Eu acho que ela fez parte de uma carteira. Qual que é o outro ativo? É Kepler, né? Então a Soja 3 é uma empresa complexa de operar. Eu vou explicar por quê. Também não quero malhar as ações do burro com asa. Ela tem esses picos de volume e volatilidade, mas assim, no ponto que o burro com asa pediu, tá excelente para compra, tá rompendo um spinning top,
com uma barra ampla, então é um setup de compra. Extremamente claro, tem potencial aí para 13, 14 reais. E aí ele fala da Kepler. Kepler Weber, que já foi um ativo muito comentado em fóruns há um tempo atrás, é uma empresa de silos, especialmente. É uma situação assimétrica. Compra, coloca o stop abaixo da mínima de ontem, 6,90, bota 6,89. É mais provável que você seja estopado, mas se você não for, você vai ganhar uma bolada. Porque pelo menos ela vai repicar até os 8, onde está o fundo anterior e a média de 21. Passou a média de 21, R$ 9,00 é a projeção. Perfeito? Henrique Luz, professor, poderia comentar a Auri 3? Eu tenho expectativa, talvez equivocada, de que ela tem tudo para disparar. Vamos lá, caríssimo. Sejam sempre bem-vindos. Comentem, deixem o like, compartilhem o vídeo. Atuem na área de comentários, que assim todos nós aprendemos juntos. E a Auren, ela já tem um movimento de alta materializado. É um ativo com uma menor volatilidade histórica, porém um ótimo volume, e é uma ação em tendência de alta. A ação em tendência de alta, onde é que a gente compra? Topos anteriores, região de 15,50 a média de 21. Está na média de 5, padrão do varal. É uma boa, é um ativo para bater renda fixa. Eu acho que é isso que o investidor ele tem que ter em mente. Ela tem uma liquidez um pouco maior, por exemplo, do que um fundo imobiliário, né? Tendo isso em mente, tendo a consciência das características do ativo, eu acho que está tudo certo, né? Mas não é uma ação que vai, por exemplo, ter movimentos como, sei lá, uma empresa de varejo, né? Mas está em tendência de alta, né? Com as bandas de Bollinger abrindo. Então, um movimento que deve ser lento, porém contínuo. Ação com aquele investidor conservador que tem o perfil para bater renda fixa. Então, disparar, eu não sei. Eu acho que ela deve seguir em alta, fazendo topos e fundos ascendentes. Ok? Daqui a 4 minutos teremos a abertura do mercado americano. Hoje, a discussão no grupo de um prédio lá que eu morei, que eu agora tenho alugado, é se é justo ou não pagar os 6% do corretor. Ai, a pessoa que não tem nada a ver com a área, não tem nada... O povo perde muito tempo com coisas que não fazem a menor diferença nas suas vidas, né? Isso daí é perda de foco. Parece brincadeira, mas não é. Né? Pessoas deveriam focar naquilo que é mais importante. Queridos, eu vou fazer aquele pente fino aqui passando pelos ativos que a gente costuma operar. O primeiro deles é o milho, que tenta aqui formar fundo. Está bem sobrevendido, é possível que o faça, assim a gente espera. Nós temos o DI, movimento natural, pelo que tem acontecido. O fato de ter subido 0,25 no Banco Central Europeu, do Federal Reserve ter sido dovish, na minha visão, pelo menos ontem. Então deve ficar esse lenga-lenga aí com um movimento lateral com leve viés baixista. E sobre o mini dólar volátil, esse gráfico diário continua errado no TradingView. Teste da média de 21 provavelmente vai sentir e voltar entre hoje e amanhã para perto ali dos R$5. Então, pelo menos uns 10, 15 pontos a 5,010 deve voltar ainda hoje. Ele chegou a, conforme nós comentamos mais cedo, chegou a trabalhar abaixo dos R$5, 4,995 e 500. Algumas pessoas até usam essa leitura para fazer giro, então deve oscilar nesse range aqui. Daqui a pouco deve buscar 5,010, 5,015 ao longo do dia. E no caso do mini índice, a gente tem, como eu comentei, nessa figura que deve trazer os preços para renovar a máxima, 104.800. Durante a gravação deve bater uns 104.600, 104.650. E a melhor parte de tudo isso é que forma um padrão de fundo no diário, né?
Esse gráfico também está errado. Não tem software perfeito, eu falava sobre isso com uma pessoa da minha família ontem. Pô, eu assinei tal programa, o programa é estranho, tem essa falha. Vai ter mesmo. Então está acionando o Doji, negando a barra de terça-feira, então é muito interessante esse movimento. E a gente chega no Ibov, também acionando o Doji de ontem e rompendo a média de 5, mas o mais importante, acima do fundo anterior, 101,975. Aí nós temos o BOVA11 em gap, acima do fundo anterior, 98,71. Praticamente a gente pode dizer aqui que houve aqui uma ave migratória entre dias 2 e 4, e principalmente uma LTA respeitada. Eu enfatizei isso muito na gravação de ontem. Então é provavelmente um gap de fuga. E onde que está o pulo do gato, como dizia o meu maravilhoso e saudoso pai? O pulo do gato está no seguinte, é um gap de fuga depois de fechar um gap, aberto entre os dias 10 e 11 de abril. Então, um movimento fantástico, técnico, com fundo em formação. Meu pai tinha várias frases que meu pai me dizia, me marcaram, eu nunca esqueço, me lembro praticamente todos os dias. Uma delas, meu pai falava que imóvel nunca se vende imóvel, só se compra imóvel, né? E foram raros, eu vendi praticamente na vida, eu vendi poucos imóveis, vendi aquele imóvel lá na época da Gerdau, vendi uma casa que não era só minha, porque foi herança da minha mãe, e ela tinha 1/3 do imóvel, eu preferi vender, falei com meu tio na época, e vendi um ou outro imóvel aí para fazer negócio, mas assim, eu comprei N vezes mais que vendi. Às vezes eu falo, pô, tem uma proposta ali, mas eu não vou vender, ainda mais se tiver alugado. Meu pai fala, imóvel é para comprar. Então, Ibovespa em dólares, aqui o gap fechava a 20,110, foi a 20,119 e não fechou, então a gente deve até marcar, porque esse gap... Queria ver meu pai alegre quando eu comprava um terreno, comprava algum imóvel, apartamento, ele ficava bem feliz. Bom, que pai e mãe que não fica, né? Enfim. Então, a gente tem aqui um gap que ele permanece aberto. Isso não é nenhum problema, não significa que vai voltar para fechar. Algumas pessoas defendem essa teoria que os gaps são sempre fechados, pode até ser. Mas nesse contexto, de verdade, não se aplica, enfim. Então é um fundo duplo mais claro entre todos aqui, é o do Ibovespa em dólares, capaz de trazer a 22 mil dólares aqui o Ibovespa no curto prazo. Aí o DXY continua anêmico, trabalhando num range limitado, lateral praticamente. Então, se não impacta positivamente, também não faz negativamente no dólar. E uma tendência, a minha teoria, você sabe que eu trabalho com várias teorias macro, né, para encaixando as estratégias, é que vai ter fluxo melhor para países emergentes pós-Fed. Ontem foi um dia histórico que marcou o fim do ciclo de juros que durou um tempão, Federal Reserve. Então a tendência é o rompimento aqui do eixo do W, busca por essa parte alta aqui. Aqui a gente sabe que conecta os topos, então essa que é a ideia, né? Um movimento de apreciação de fluxo para mercados emergentes. E eu gosto sempre de dados, né, para não trabalhar com achismo ou com palpite, enfim. Palpite a gente dá no futebol. Mas muita gente fala, hoje, ok, um raciocínio correto, né? Eu que trouxe essa ideia logo de início, vai ter fluxo russo sendo distribuído, e hoje não é interessante investir na Turquia, a África do Sul e a Índia têm as suas particularidades. Sim. Então o Brasil disputa fluxo com a China? Não. Se você for estudar isso daí de forma técnica, disputa com o México, né? Então é algo que pouca gente sabe, disputa com o México. Então, o que é provável aqui? Que a gente tenha uma busca por algo aqui em cima, por exemplo. Eu tenho algumas pessoas no meu ciclo de amizades, parentes que moram no México. Cara, falam que é um país simplesmente maravilhoso. Tem um futebol muito forte,
A economia é fantástica em alguns aspectos também. Então, falando das bolsas na Europa, índice DAX aqui na tela, teste do topo anterior da média de 21. Eurostock 50 já está mostrando equilíbrio, deve formar fundo. Mas essa ideia de ter mais força nos emergentes a partir de agora faz parte da minha teoria. Então não é uma surpresa esse movimento corretivo. Ó, Reino Unido e tal, deve bater aqui uma linha de retorno. Esse movimento é um pullback. Aí nós temos o EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York. Naturalmente, assim como o Ibovespa em dólares, passa uma ideia de formação de fundo, só que no caso do EWZ, passa uma ideia de fundo triplo do Três Rios. Ah, mas eles não estão exatamente alinhados. Ok, então traça uma linha de retorno e vida que segue. O trader tem que ser, acima de tudo, prático, né? Então é uma linha de retorno misturado com Três Rios, mas é o mesmo racional. E hoje rompe aqui as médias, né? Tem um eixo de W, fala-se aqui, o gráfico passa essa comunicação de teste de 29 com 30 dólares, enfim, e é bastante positiva essa leitura. Aí nós temos o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, o rompimento falso aqui na tela. Além do rompimento falso, tem um desenho de um ombro cabeça a ombro, né? Então tem sim o desenho do ombro cabeça a ombro, isso daí em conteste. E provavelmente a gente vai ver o BZQ descer, porque a nossa bolsa vai subir. Então o BZQ você consegue operar, ele é um ultra short, né? Quem opera ganha com a queda. Vezes 2. Aí o VIX é uma região que eu venderia aqui perto de 19,20, de repente para zerar 17. Deve encontrar resistência também. E o Dow Jones, movimento normal, como eu falei, bolsas na Europa também tiveram essa questão de uma correção, mas nada que mude o fluxo, por exemplo, né? Tem o S&P, também ainda acima do fundo anterior, o índice de tecnologia Nasdaq nem no fundo anterior tá. Aí eu prometi falar aqui de PacWest. Pessoal, as ações que divulgaram seus números hoje eu vou falar no Telegram, tá? Então PacWest tá caindo aqui 45%, aí tem risco de contágio, não acredito. Só que é aquilo que eu disse, a gente viu o caso do First Republic Bank, eu falei, olha, não vai ser o último caso. A gente vai ver mais um ou outro aí isolado, mas não que vai ter um risco sistêmico. Eu até usei a palavra... né, o que quer dizer, né? Quando isso daí deu a maior polêmica aí, que eu falei da palavra idiosincrático, né? Idiosincrasia. O que eu quis dizer naquele momento? Que não haveria algo sistêmico, generalizado. Ok? Que era uma situação peculiar, uma situação especial. Que não, ou seja, não vai espalhar, como diria o poeta aí, para os bancos de forma generalizada. A gente viu até os balanços dos bancos grandes vieram muito bons. Aí eu chego aqui nos títulos americanos de 10 anos. Deve oscilar numa faixa também limitada no curto prazo. Não acho que vai disparar nem que vai derreter, porque o cenário de ontem ele já era amplamente esperado, então não deve fazer uma grande diferença, sendo bem sincero. Né? Então os títulos americanos de 10 anos eles devem ficar nessa faixa aí durante pelo menos alguns pregões aí de forma praticamente lateral. Perfeito, então a gente vai observar os indicadores econômicos e no caso do petróleo teve dedo gordo, chegou a bater mínima em 63, 64. Eu acho que a formação de fundo isso aqui, de repente até algum player que tentou fazer alguma presepada no livro de ofertas para comprar barato, acabou pegando a ordem. No Brent a gente não teve essa sombra inferior, mas também tem um fora da banda aqui, fechamento fora da banda. 2 sessões seguidas deve repicar pelo menos uns 3, 4 dólares. Minério de ferro não encontra fundo, pelo menos por enquanto.
e não tem nenhum sinal que ele o fará no curto prazo, nem no semanal, nem no diário, salvo essa região aqui de julho de 2022, que ele bateu 95,50 e respeitou. Então, se tiver na memória do mercado, deve até estar aqui, pode realmente repicar, mas não tem sinal. Por exemplo, quem comprar agora seria uma compra absolutamente assimétrica. Já a Bolsa de Xangai é para o alto e avante, estacionando um martelo no semanal. Apesar desses dias que ficaram fechados, aí o padrão é válido. Simetria em V no diário, LTA respeitada com rompimento falso. Bolsa do Japão, eu venderia, não operou. Eu não ficaria posicionado nos ativos japoneses nesse momento. E vamos lá, Small 11. Marcou máximo e voltou. Vamos traçar aqui uma LTB, que será essencial para as nossas perspectivas. Se for rompida, a gente vai ter um canal duplicado que vai jogar o preço acima desses topos aqui, a R$101. Então é um movimento, e está rompendo um pivô, de toda forma. O IFNC, ok, né? A proporção não celebra um mastro-bandeira, mas é o mesmo racional aqui do mastro-bandeira. Está num topo anterior, respeitou a média de 21, ela está rompendo a 1 doji. Né? Então tem diversos elementos aqui que mostram que a FNC é para o alto e avante. O índice setor imobiliário começa a ter protagonismo, isso é importante, é natural quando a gente percebe um fim de ciclo da Selic. Deve romper aqui realmente 72937, decolar. O IMAT é o que está prendendo o nosso mercado. Apesar de ter essa linha de retorno tocada, respeitada, provável que faça um pivô assim com 5,8, até porque o minério está muito amassado, mas precisa realmente ajudar nesse processo. Tem peso, né, as ações ligadas a metais, em especial junto com a Petrobras. E índice de energia para o alto e avante, sem ressalva, ser o primeiro a dar o sinal, já está em tendência de alta de curto prazo. E aqui a gente vai ter o índice de consumo, que é o nosso termômetro. Quando ele tiver uma característica bullish, com os touros no comando, a gente pode afirmar realmente o movimento é consistente e promissor. Eu acho que é, mas tecnicamente a gente vai ter esse reforço se houver um... Por exemplo, sendo mais prático, para não ficar na teoria, se romper esse triângulo, por exemplo, o índice de consumo, como diz a molecada, esquece. Aí ele vai lá para cima. Tá bom? E pessoal, voltando aqui no mini índice, né, esse movimento aqui é oportunidade, não vai ficar muito tempo nessa região. Né, é um pullback aqui na resistência rompida, vejam só. Até para aprendizado, 103,765 vai respeitar e voltar para a máxima do dia no 108,800 até o fim da sessão. Então é isso aí, um forte abraço a todos, seguimos juntos, firmes na luta, Top Traders, a casa do investidor.